grande momento! Um abraço aí pro Gabriel do Linhagem Geek. Bom, muito prazer, seja bem-vindo ao meu perfil ou ao meu canal. Meu nome é Renato Leles e você está em Cinema e Fé Cristã. Aqui nesse canal eu vou falar sobre cinema, sobre filmes, sobre histórias e como que a fé cristã está relacionada a esses temas ou a essas coisas, ou a sétima arte, na verdade, né? Então eu vou trazer muita informação pra você que eu tenho certeza que vai te ajudar. Quero te convidar para você ficar aqui comigo nesse vídeo. Vou fazer uma análise de alguns trechos desse filme e vai ser muito interessante, tenho certeza que você vai gostar, principalmente você que gosta de escrever histórias, quer aprender sobre cinema, quer saber mais, quer entender mais sobre a fé cristã e como é que ela se revela nos filmes, nas histórias. Então eu vou desaparecer aqui do vídeo porque é o seguinte, eu tenho uma novidade. Eu vou começar a fazer uma série de análises sobre filmes. Afinal de contas, esse perfil se chama Cinema e Fé Cristã, ou seja, eu vou falar como é que a fé cristã aparece nos filmes, como é que os filmes, grandes filmes, foram influenciados pela fé cristã. Pode ser de uma maneira positiva ou negativa. Sim, isso acontece. Isso aconteceu. E também, aliás, eu já falei aqui alguns temas ou alguns assuntos relacionados à nossa fé cristã, e vou continuar falando também, porque com esse perfil eu vou te ajudar a crescer com Deus, a ter um relacionamento com Deus. Você que tem muitas dúvidas sobre a fé cristã, você está começando agora, etc. Eu tenho 20 anos de evangelho, praticamente 20 anos, e já li a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, e estou novamente partindo para uma próxima leitura, né? Eu estou praticamente terminando o Novo Testamento. E assim, Deus me mostrou muitas coisas, eu aprendi muitas coisas, e isso não pode ficar só para mim. Não é verdade? Afinal de contas, Deus, Ele quer Ele quer dar as coisas pra gente, Ele quer revelar as coisas pra gente poder passar para as pessoas. Além de você aprender sobre os temas relacionados à fé cristã, você vai aprender sobre filmes também, vai ver como é que a fé cristã aparece nos filmes. E também, se você quer aprender a escrever histórias que tem como base a fé cristã, você também vai aprender isso aqui, nesse canal. Então, eu tô aqui com o filme O Advogado do Diabo. Bom, eu não sei se você assistiu esse filme, mas é um filmão, um filmaço. E eu vou falar como que a nossa fé aparece aqui. E olha só, preste bem atenção. É necessário que você seja uma pessoa madura na fé. Mas deixa eu te explicar, olha só. Maturidade, ela aparece com o tempo, mas quando se trata de maturidade na fé, se você já tem um determinado tempo, alguns anos, né, 10 anos, 15 anos, na presença de Deus, e se você tem relacionamento com Deus, então a sua maturidade ela é espiritual. Existe uma maturidade com respeito a tempo de igreja, mas existe uma certa maturidade espiritual. Então é isso que você tem que ter. Mas de repente você fala assim, Renato, eu estou começando agora na igreja e tal, tudo bem, não tem problema. Continua firme com Jesus. Se você tiver que se consertar, se conserte. Mas você vai chegar nesse nível de maturidade. E esse canal vai te ajudar a amadurecer espiritualmente. Mas o amadurecimento espiritual pessoal, aí é você que vai conquistar conforme você vai passar o seu tempo com Deus e tempo de qualidade. Ok? Então entenda ou aprenda uma coisa. As histórias sempre fizeram parte da história da humanidade. Nós temos a história do mundo pelo ponto de vista divino. Nós temos a história do mundo sob o ponto de vista da teoria da evolução. Nós temos também a história do mundo a partir de outras visões de mundo, a partir de filosofias, etc e tal. Mas a gente sabe, nós queremos que a verdadeira história do mundo é contada a partir do ponto de vista divino. E nós temos acesso a essa história através do livro de Gênesis. Mas o que eu quero trazer aqui? Mas qual é o entendimento que eu quero trazer com toda essa explanação, com essa espécie de introdução aqui com respeito às histórias? É que nós, seres humanos, gostamos de contar histórias. A gente está sempre contando história. E toda história ela tem uma visão de mundo. Ela é contada com base em uma visão de mundo. E aqui nesse filme, O Advogado do Diabo, nós temos uma história também. É a história desse advogado, Kevin. Ele é muito bom, ele é um ótimo, é um excelente advogado. Só que ele tem uma falha de caráter, ele tem uma fraqueza, ele é vaidoso. E esse outro personagem, John Milton, que na verdade é o diabo, sempre esteve ali à espreita ou observando o Kevin. Porque ele tinha um plano, ele tinha uma intenção. Ele tinha que trazer o Kevin para perto, ele tinha que envolver o Kevin na vida dele. E para isso ele faz uma proposta de emprego. O John Milton chama o Kevin para trabalhar com ele faz uma proposta, eles fazem uma negociação. E olha só, preste muito bem atenção nessa cena. Nessa cena que eu vou explicar para você como é que a nossa visão, a visão cristã, foi usada como base para a construção desse filme. Porém, nós estamos falando de Hollywood. Nem todos os roteiristas, nem todos os grandes artistas são cristãos. De fato, nós sabemos isso. O que acontece, na verdade, é o seguinte. Hollywood, ou seja, os produtores não trazem para perto os escritores cristãos, os autores, os roteiristas, os artistas, etc. Certa vez eu vi um ator cristão chamado Stephen Baldwin, inclusive ele é irmão do Alec Baldwin, que fez vários filmes ali com o Will Smith, entre outros, etc. O Stephen Baldwin falou uma vez que Hollywood rejeita ele como cristão. O que está acontecendo agora, nós estamos aqui em abril, né? No mês de abril, 1º de abril hoje. Não sei que dia que você está vendo esse vídeo. Nós estamos em abril de 2023, está para lançar mais um filme Deixados para Trás. E um dos atores principais desse filme é o Kevin Sorbo, que fez o Hércules, lembra do Hércules? Teve uma vez que esse ator falou que os cristãos são atacados em Hollywood. Então, de forma geral, Hollywood não gosta dos cristãos, não gosta do cristianismo. Isso não impede que a fé cristã apareça nos filmes. E é o que a gente vê aqui em Advogado do Diabo. Mas veja bem,
Esses roteiristas, esses autores de Hollywood, pelo fato de eles não serem cristãos, eles não têm a espiritualidade, eles têm o conhecimento. Quando eu falo espiritualidade, estou dizendo o entendimento sobre as coisas de Deus. Preste bem atenção. Sabe o discernimento espiritual? Você entende as revelações por trás da palavra? Enfim, é isso que eles não têm. Mas eles têm o conhecimento. Mas eu digo também uma coisa. Mesmo que eles não tenham a espiritualidade, eles vão falar, de alguma forma, eles vão falar sobre os atributos de Deus. E um desses atributos, o principal, é a redenção. Então eles têm um conhecimento. E o que acontece? A nossa visão, ela acaba se dividindo ou sendo dividida em duas categorias. Então eu vou colocar aqui que a nossa visão ela aparece nessa categoria espiritualidade. Porém, pelo fato desses roteiristas não serem verdadeiramente cristãos, a nossa visão aparece em outra categoria, que é mundo espiritual. Existe uma diferença, mundo espiritual e espiritualidade. A espiritualidade vai aparecer naqueles filmes como Deus não está morto, Eu só posso imaginar, Quarto de Guerra, etc. Então o que acontece é que o cristianismo aparece, mas ele aparece, porém, de uma forma negativa, onde pode até aparecer um certo nível de espiritualidade, mas vai ser bem raso. Mas o que esses filmes não vão conseguir fazer é negar as verdades bíblicas. E aí, trazendo esse entendimento para o filme Advogado do Diabo, nós vemos que nesse filme fala do inferno, vai falar do anticristo, vai falar do diabo, aparece os anjos, enfim. Enfim, o cristianismo aparece aqui, mas de uma forma negativa. E aí você que é cristão não precisa ficar escandalizado, não precisa ficar surpreso, porque é uma coisa óbvia, esses artistas, esses roteiristas não têm vida com Deus, eles não têm compromisso com o Criador. Logo, eles não têm a espiritualidade. Eles não vão ter um entendimento espiritual profundo sobre as coisas de Deus, mas eles vão usar dos elementos da fé cristã. E é o que a gente vê aqui nesse filme. Eu quero fazer uma análise desse trecho aqui com você. Olha só, preste bem atenção. Peraí, fica aqui comigo, calma. Mas antes disso, quero te convidar para você dar o like aqui nesse vídeo, para você se inscrever no canal e para você ativar as notificações, porque aí você vai ficar sabendo toda vez que eu lançar um vídeo aqui. Tudo bem? Você tá vendo aqui a chave do Pix? Exatamente. Eu quero pedir sua ajuda, porque eu vou produzir curtas-metragens, filmes, que vão falar sobre a fé, que vão falar sobre a salvação. Eu quero pedir sua ajuda. Se você se sentir à vontade, tá aqui o Pix, envia lá o valor e vamos que vamos para cima. Agora vamos acompanhar aqui. Mas complete seu currículo. Fale de sua família. Seu pai, o que ele faz? Eu não conheci o meu pai. Ele morreu antes de eu nascer. Minha mãe me criou. Somos só nós dois. Ela não se casou de novo? Ela nunca foi casada. Não deve ser fácil numa cidade como Gainesville, não é? Acho que não é fácil em nenhum lugar. Nossa! É diferente quando se olha pra baixo. É sim. Meu Deus. E sua mãe? Como ela é? É filha de um pastor. É rígida. Trabalha numa fábrica desde que eu me entendo por gente. Frequenta uma igreja, ela está sempre por lá, ou então eles saem. Fazem muito trabalho voluntário. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. É o que dizem. Influenciaram sua vida, a Bíblia e a igreja? Não, eu estou na condicional. Solto mais cedo por tempo cumprido. Há muitos clientes em potencial lá embaixo. Estamos negociando? Sempre. Posso fazer uma pergunta? Por que precisa de um departamento criminal? Nossos clientes infringem a lei como qualquer pessoa. Eu cansei de mandá-los para a concorrência. Está me oferecendo um emprego? Eu estou pensando nisso. Eu sei que tem talento, eu sabia disso antes que viesse até aqui. E é outra coisa que me faz pensar. Que coisa é essa? Pressão. Isso muda tudo, pressão. Algumas pessoas pressionadas se concentram, outras desarmam. Consegue controlar seu talento. Consegue cumprir prazos. Dormir à noite. E quando discutiremos salário? Salário? Essa é a parte melhor. Então, olha só, vou contextualizar de uma forma rápida aqui. O John Milton, que na verdade é o diabo, quer trazer o anticristo para a Terra. Para isso, ele tem que usar alguém, e ele quer usar o Kevin, que é o filho dele. Mas para que isso aconteça, ele precisa envolver, trazer o Kevin para perto. E ele sabe da fraqueza do Kevin. O Kevin é vaidoso, ele se acha. Então ele chama o Kevin para conversar com ele, para negociar. Preste bem atenção como esses roteiristas têm um certo nível de conhecimento da palavra. Você repara que eles estão num lugar alto, altíssimo. E eles conseguem ver tudo ali, toda a cidade ao redor. E isso não é exatamente o que aconteceu
naquele momento em que Jesus foi tentado no deserto e os dois foram parar num lugar bem alto. E aí o diabo mostrou para Jesus todos os reinos da terra e fez uma proposta para Jesus. O que ele disse? Eu te dou todos esses reinos se você, prostrado, me adorar. O diabo estava querendo negociar com Jesus. E negociar o quê? Claro, você já deve saber. O diabo, no fundo, ele queria ser Deus. Ele queria a glória de Deus para ele. Ele queria que todos estivessem aos seus pés. Mas a gente sabe que ele não conseguiu isso, né? Mas isso não impediu dele tentar Jesus ali, porque, claro, Jesus estava na forma humana, né? Fazia dias que Jesus não comia, ele estava fraco. O diabo tentou se aproveitar da fraqueza dele e fez uma proposta. E a gente, olha só, a gente aprende uma coisa aqui, hein? O que é espiritualidade? É a gente tirar um entendimento espiritual com base nesse momento, nessa situação que aconteceu com Jesus, ou entre Jesus e o diabo. Então muito cuidado quando você estiver fraco espiritualmente, o diabo vai te tentar. Então essa ideia de um demônio, de um diabo negociador entra aqui no filme. Aparece aqui nesse trecho aí onde John Milton faz essa proposta para o Kevin. Afinal de contas ele precisa do Kevin, então ele vai dar luxo, ele vai dar riqueza, ele vai dar oportunidade. Ou seja, ele vai fazer de tudo para conquistar o seu objetivo, que é fazer com que o Kevin seja o pai do anticristo. E tem uma outra questão bem interessante nessa cena aqui também. Nós sabemos que o diabo ele é enganador, ou seja, ele não quer que ninguém saiba que ele é o diabo, porque assim fica fácil, ele pode atuar de maneira livre, ele não quer que ninguém saiba que o inferno existe, inclusive tem muitas pessoas que dizem que o inferno é aqui na Terra e etc. Então, analise comigo, nós temos aqui uma cena. O que é isso? A cena é o ambiente ou local onde será filmada uma ou mais ações. E nós temos aqui também uma sequência, e a sequência é formada por uma série de planos. Existe o plano médio, plano conjunto. Então preste bem atenção aqui nesse plano conjunto, onde mostra os dois personagens. Perceba que o John Milton se desequilibra. Guarde bem isso aqui. E preste bem atenção aqui nessa, digamos, microsequência. O Kevin tá olhando ali o John Milton, ele anda ali na ponta do prédio, mas não desequilibra. E mostra o Kevin novamente, mas ele não fica surpreso, ele não tem nenhuma reação. Olha só, preste bem atenção. O diabo, ele é um enganador, certo? E isso se revela no perfil do John Milton. Afinal de contas, ele é o diabo. Ele está transfigurado na pessoa de John Milton. Então é interessante que nessa cena ele se desequilibre, porque assim ele se faz passar por uma pessoa comum. Mas como a gente sabe que lá na frente ele vai se revelar como o diabo, é interessante também que os roteiristas deixem pistas com respeito a isso, ou seja, de que o John Milton é o diabo. E isso acontece nesse exato momento. E nós estamos analisando aqui uma cena. E essa cena é um fragmento de um todo, ou seja, ela é só uma parte do filme inteiro, onde você vai ver em outros momentos, onde John Milton vai falar sobre ele, ou seja, sobre a característica do diabo. E ele fala dando a entender que ele não quer que ninguém saiba a identidade dele, entendeu? E olha só, eu tô analisando só esse trecho do filme, só essa sequência. E é interessante que você esteja aqui, seja lá qual for a sua intenção, se você quer entender sobre o filme, se você quer aprender a contar histórias, ou então de repente você quer saber como é que o diabo, as coisas dele, os temas, os assuntos relacionados ao mal aparecem nas histórias. Para você poder identificar o diabo, porque saiba de uma coisa, aliás, você deve saber disso. Uma das formas do diabo conseguir passar suas ideias é através da cultura, ou seja, através das histórias. E aí entra o cinema e os filmes. Eu quero te convidar a me seguir lá no Instagram, no Facebook, Cinema e Fé Cristã, e me diz qual foi a tua percepção com respeito a essa cena. O que você conseguiu identificar mais que está relacionado ao mundo espiritual? Se você já assistiu o filme, coloca aqui nos comentários qual foi a sua percepção. E até breve e até o próximo vídeo. Valeu!